Olha ela aí, Ah, olha ela aí. boa noite! Ai, meu Deus do céu! Começou. Começou, Chegou a hora. começou. Chegou a hora. A artista principal agora chegou. Ai, Chegou que a hora. medo! Você acha que você viu a minha trilha sonora? Vi. Ah, que você colocou para live, Vi. Vi. Eu acho o Então, máximo. ai, o meu Aldo querido. É um querido. Vamos Então, lá. não é à toa que eu coloquei primeiro que eu sou uma fã incondicional e se tem uma das grandes riquezas que meu pai me passou foi que eu fosse apaixonada pela literatura e uma das formas que ele usou didaticamente aí foi me presenteando, me apresentando com as escrituras de Monteiro Lobato. E lógico, de uma das personagens de Monteiro Lobato, jamais eu iria me identificar com a Narizinho, né? Eu iria me Não identificar com dá, a né? Emília. Claro, Com a Emília, claro, né? Tagarela, claro. irreversível, fala tudo o que pensa. É lógico, né? Eu era apaixonada pela Emília, né? E é interessante a gente saber em que momento Monteiro Lobato escreve sobre uma menina extremamente irreverente numa sociedade que vivia momentos da ditadura e ele teve toda essa ousadia de criar uma menina que ia quebrar todos os paradigmas. Então, eu lá na minha primeira infância, eu me apaixonei muito, né, por Monteiro Lobato e por essa personagem Emília, extremamente irreverente e que É fala uma pelos bela cotovelos. paixão. É uma bela paixão. Uma bela paixão. Com Acredito que certeza. sua mãe também apresentou, né? Você já falou Eu por aí, né? Você imagina. Eu escrevo, eu fico escrevendo. O meu negócio realmente é escrever, é se comunicar, é tentar sair realmente daqueles paradigmas todos. Então, quando eu vejo, eu me simpatizei logo de início pela tua personalidade, justamente porque eu via um quesinho a mais. A gente saía daquela técnica do juridiquês, daquilo ali, e colocava essa experiência nossa no dia a dia. Eu consigo muito mais visualizar hoje o que temos de psicologia e o que temos de experiência, de história mesmo, nesse nosso dia a dia dos condomínios, do que efetivamente apenas a tecnicidade. É claro que ela é importante, mas é claro que tem um quesinho, né? A gente consegue, pode perceber que volta e meia eu escrevo lá, rabisco umas bobagens lá, e normalmente bem quando eu rabisco umas legal, bem bobagens, legal. eu começo justamente por isso, eu começo saindo um pouco do juridiquês. E aí, normalmente, quando eu começo escrevendo, é onde eu falo como existem similaridades, como existem proximidades entre o mundo que a gente vivencia e o próprio condomínio, que é um organismo vivo, né? Que ele está sempre vivo e se renovando, né? Inclusive nos problemas e nas questões. São sempre novas, né? Elas podem ter versões cada hora mais endiabradas umas das outras, mas são sempre versões únicas no condomínio. Isso me encantou muito para trabalhar com condomínio. Você falou uma palavra muito chave aí, tá? Que condomínio é um organismo vivo e muita gente se esquece desse pequeno detalhe. E como organismo vivo, não dá para ser um copiar e colar. Não dá para se trabalhar Exato. assim e não dá para se trabalhar com cópia, né? Porque em tal condomínio deu certo, eu vou pegar essa receita e vou aplicar no condomínio. Esquece isso, porque isso é uma grande receita para você ser um fracasso no mercado aí de condomínios. Não dá para copiar e colar, não dá para Não copiar dá. receita. É como se nós falássemos de relacionamentos, né? Não dá para ter. Cada relacionamento que nós temos na vida é único, né? Não dá para a gente pegar um relacionamento e falar, eu sou assim, então todos os meus relacionamentos serão assim, sejam eles profissionais, sejam eles afetivos, né? Mas não dá. Cada relacionamento que nós temos é único. Cada condomínio em que nós trabalhamos também é único. Tem um perfil diferente, tem variação diferente, tem situações diferentes. Então, a gente tem muito aí o que aprender e tem o quanto aprender a se comunicar, né? Essa arte da comunicação é fundamental nos condomínios.
Quando se fala de ser humano, o material básico dele é a comunicação, né? Sempre que você tiver como matéria-prima o ser humano, você vai se esbarrar nessa ferramenta de tão grande valor, né? Sim. Sempre teve. Hoje em dia se desbruça muito mais nas literaturas, entender essa ferramenta, o poder da comunicação. E hoje existe uma valorização mais frente a isso, que a gente sempre se esbarrava, caía no que conforme a gente nos comunicava com o outro, né? Então é importante a gente parar e refletir como que se a gente está se comunicando de forma adequada, né? Com os nossos condôminos, com os nossos clientes, com os nossos pares. Exatamente. Amanda, aproveita que ela está aí e já Jair. começa a pressionar. Ah, Eu quero saber tudo Já dela. vou começar a funcionar. Quero saber tudo dessa arte de se comunicar dela aí. o Raul, um beijo, querido. Vamos. Raul, querido, que também está aí, ó. Grande abraço, Raul. Tá, tem bastante gente. Você está fazendo uma bela movimentação, viu, na live. Só aumenta a responsabilidade, que frio na barriga. Mas, Jailma, conta pra gente um pouquinho, para quem não conhece a sua história, como que você veio parar nos condomínios? Como surgiu essa sua paixão pela área condominial e deu essa vontade de começar a trabalhar como síndica? Eu tenho uma frase que é minha, se alguém já falou, eu nunca tinha escutado, e eu sempre pronuncio, que condomínios não é uma questão de escolha pessoal, né? Ninguém é criança e fala, quando eu crescer, vou ser síndica. Eu vou te dizer que já tem gerações que já falam, eu já ouvi isso dos meus filhos, tá? Eu tenho um filho de 12 anos, o Otávio, que falou que quer fazer engenharia porque quer trabalhar nos condomínios. Eu falei Então, isso pro Silvio na última live. Você vai ver. E eu falei assim, menina, pelo amor de Deus, não tô gastando dinheiro para isso. Mas assim, não, eu não corrigi, mentira. Primeiro que eu sou apaixonada pelo mercado de condomínios. Me trazia uma angústia muito grande lá no passado, quando nós éramos um mercado meio que prostituído, nós ficávamos um meio que clandestino. Como assim clandestina, Gemma? Nós tínhamos uma certa vergonha de verbalizar e de falar que trabalhávamos nessa área. E isso acontecia com os advogados, acontecia que, nossa, mas você trabalha em condomínio? Ah, então aquilo trazia uma certa repulsa e a gente meio que ocultava disso. E isso me angustiava, porque eu era tão apaixonada por esse mercado, eu vislumbrava que tinha um potencial tão grande, por que eu teria que ficar nos bastidores, eu não tinha que rasgar esse véu e falar, olha, isso aqui tem um potencial e eu tenho um orgulho do caramba de trabalhar aqui nesse mercado. Então, era muito meio que no oculto, né? E eu tenho um agradecimento muito grande ao Márcio, ao Raschkowski, porque ele trouxe essa visibilidade aí no mercado de condomínios. E aí, depois que foi um advogado, que foi para uma emissora, aí que falou assim, olha, tem um advogado que tem um quadro, opa, não é tão ruim assim. Então, começou as pessoas saírem das coxias e ser os grandes protagonistas nisso. Então, eu tenho muito a agradecer ele por essa expansão do mercado de condomínios. Haja vista que os congressos, eventos, está acontecendo tem pouco tempo, de 5 anos para cá, porque sequer nós tínhamos isso no passado. Então, eu comecei, voltando à sua pergunta inicial, então ninguém cresce ou vai para uma universidade com essa, estou falando de 20 anos atrás, né? Com essa, vou me qualificar porque eu quero ser uma síndica, vou trabalhar. Existe todo um caminho que se percorre que os condomínios, graças a Deus, eles nos escolhem. Então, eu trabalho no mercado de condomínio, você, Clodoaldo, você, Amanda, e todos os colegas que estão aqui nos prestigiando, porque o condomínio nos escolheu. E isso é um privilégio muito grande. É um privilégio. Claro, então, se você for fazer
Se você for fazer uma linha do tempo da sua vida profissional, e eu acredito que os colegas aqui, você vai ver que o caminho foi nos preparando para que nós trabalhássemos nesse mercado. Um mercado que exige muita qualificação, diferente de outras profissões. Um síndico ele tem que conhecer de várias ciências, né? Demandar de vários conhecimentos para estar. E não só o síndico, o advogado também. Se ele ficar só na postura dele de advogado, eu vou te dizer que você é um péssimo advogado. Sai fora que você não está no lugar, tá errado. Você tem que se despir, exato, não é verdade? Da postura cartesiana, ortodoxa aí do direito, e se colocar, fazer o exercício da empatia e se colocar no lugar do condômino hora e no lugar do síndico, para que você permeie, sinta as dores e você possa fazer uma assessoria mais assertiva, né? Então, lá, minha vida, desde o meu primeiro trabalho, que foi quebrando licuri, né? Lá no sertão da Bahia, eu vou te dizer que foi quebrando licuri que eu aprendi a desenvolver o que é paciência, né? E aí, para quem não conhece, quem não é do sertão, quem não é aí do Nordeste, talvez não sabe, mas é aquele coquinho. E aquele coquinho dos sertões, isso, eu quebrava para que eu pudesse comprar meu chinelo havaiana, minha roupa, né? Eu venho de uma família muito humilde e que não tinha. E eu sempre fui muito vaidosa e eu queria. Então, já que minha mãe não tinha, e lá não tinha recursos, mas eu tinha o licuri. E ali, imagina você quebrar coquinho por coquinho para você ter um valor para poder comprar a sua roupa, o seu sapato e poder ir para uma festa. Então, e principalmente, graças a Deus, o meu pai também, um homem muito simples, mas ele me ensinou que a única forma que eu tinha, eu e meus irmãos, de romper essa questão social era através do estudo. Então, só através do estudo que eu ia romper, que eu conseguiria estar do outro lado. Então, sempre que eu ganhava qualquer dinheiro, eu investia nos meus estudos. Então, foi eu que paguei curso técnico, foi eu que paguei minha faculdade, porque todo o dinheirinho que eu ganhava era para a minha qualificação, porque eu precisava ter uma vida melhor para os meus filhos, né? Eu sempre tive essa visão. Então, eu comecei fazendo administração e aí eu fui me deparando em uma administradora que chamava Arbovita, ficava ali na Berrini. E na Berrini, ela trabalhava só com com condomínios de casas de poder aquisitivo só da classe A. Então, era um público bem específico, né? E nesses condomínios, eu sempre tinha amizade com os porteiros, com o zelador. E aí, um dia, um porteiro falou, senhora Jair, mesmo eu tinha 20 e poucos anos, mas eles me chamavam de senhora, por causa do respeito, né? Achava isso era um símbolo de respeito. No condomínio da minha namorada, lá no São Luís, ninguém quer ser síndico lá, ninguém quer ser síndico. E, rapaz, tá uma bagunça e eu pensei, só a senhora Jailma para colocar. Mas ela não vai querer, porque é periferia de São Paulo, jamais ela vai querer vir trabalhar. E eu que trabalhava em condomínios de alto padrão, né? E eu falei assim, Denis, o nome desse porteiro, Denis, mas o que está acontecendo? E ele falou que eles não tinham dinheiro para pagar a conta de luz e de água. Uma situação, uma inadimplência mais de 30%. E ele me contando a situação daquele condomínio, eu fiquei muito comovida, né, por aquela situação. Eles estão totalmente perdidos, eles não tinham administradora, estava totalmente tudo errado. E eu falei assim, Denis, eu posso ir lá para dar uma assessoria para vocês, de ver como seu sogro, que era conselheiro, dá um direcionamento. E naquele direcionamento que eu fui naquela reunião, eles falaram, não dá para você ser a síndica daqui, a gente não tem dinheiro, né? Aí eu falei, não, eu trabalho em administradora, não é na minha área, mas vocês precisam verificar isso, façam uma concorrência. E quando eles chamaram, né, eu falei, vocês precisam de um administrador e de um síndico. E aí quando eles fazem essa tomada de preço, né, de concorrência, eles me pediram, né, para que eu era a única mulher, para que eu também concorresse. E naquele momento eu vi que era um desafio, não tinha essa nomenclatura de síndico profissional. Né? Então,
Então, já que ninguém quer do condomínio, contrate uma pessoa, porque na convenção está falando que pode. E aí foram poucas pessoas que quiseram e eles não confiaram. E eles falaram, venha. Só que tem uma coisa. Aí eu falei assim, sempre vem um Kinder Ovo, né? Em condomínio sempre tem Kinder Ovo. Tudo tem. Sempre tem, sempre tem. Tá todo mundo aqui no grupo perguntando, mas e aí, ela aceitou, não aceitou, deu certo? Me conta esse filme. Não, aceitei, porque gosto de desafio. Eu achei que, como eu falei, que era uma questão que estavam me testando e que achei que não fariam isso a outra pessoa. Eu falei, já que eles fizeram, pois eu vou mostrar que eu sou porreta mesmo, que eu sou boa nisso e eles vão ficar na minha mão. Aceitei. Com 3 meses eu estava com a conta da luz da Eletropaulo em dia, com a conta da Sabesp em dia, redimensionei a equipe. Né? E ali ganhou uma repercussão na rua ali, que tinha outros condomínios do São Luís. E foi assim que eu iniciei. E aí eu tomei gosto, porque ser síndico é ter desafio todos os dias. Todos os dias. E aí eu peguei o gostinho e aí foi indo, trabalhando aqui, da lá, e tá aí, ó, já no mercado aí já há um tempinho. Mas que bacana. Que bom, que bom. Que aí foi aí história que você bonita. aprendeu. História bonita, viu? História bonita mesmo. Foi aí que você aprendeu. A Vanilda falou, como que aconteceu? Aconteceu que eu trouxe os fornecedores para renegociar, eu fiz redimensionamento de funcionários que estavam lá há muito tempo, não tinha dinheiro para pagar as verbas rescisórias, eu fui muito honesta com eles, falei que eu poderia fazer, que era para eles estar acionando o condomínio, que na esfera trabalhista eu conseguia um parcelamento, mas que não adiantava eles estar lá, que nós não teríamos dinheiro para pagar no próximo mês. Uma relação de comunicação. E o que é boa na comunicação? Ser extremamente transparente. Eles agradeceram, renovaram e fizeram aquilo que nós orientamos e depois, inclusive, voltaram a trabalhar para o condomínio. E aí eu trouxe uma realidade muito diferente, uma realidade de gestão, realmente, e eles viram que não bastava ser voluntário naquele condomínio para você ser síndico. Você tinha que conhecer, que demandava de conhecimento, que não é brincadeira a sindicatura. Resumidamente, né, gente? Perfeito, claro. No meio dessa história deve ter algumas coisas, mas muito bom. Teve inclusive de um advogado, um colega seu, viu? Sempre tem. Sempre tem. Eu conheço história de advogado, melhor. Tem um arquiteto de projeto pronto. Quando o condomínio está organizado, aí veio esse advogado se sentindo na razão, que quis se candidatar novamente. E ele ficava tentando procurar pelo em ovo, tumultuou muito a gestão. E eu saí nesse momento porque, assim, eu não... Aí é uma questão pessoal minha, né? Eu tenho que trabalhar onde eu gosto, onde eu tenho motivação e onde eu sou respeitada e, principalmente, não é vaidade, não leve para o lado pejorativo. Mas um líder, ele, antes de tudo, ele tem que ser admirado. Para que seus seguidores sigam. Então, se tem alguém que fica tumultuando e eu tenho que perder tempo, em vez de produzir, ficar me justificando, eu entendo que aquele ciclo ali se fechou e vamos embora, que São Paulo tem condomínio para dar e vender, para mim ficar provando, me justificando. Mas aos que gostem, aí respeito, né? Isso é uma questão minha. Não dou conta de ambiente tóxico, gente, não dou conta. Muito bem. Jailma, e como que você motiva o diálogo dentro dos condomínios com os quais você trabalha? Porque, às vezes, assim, eu vejo muitos condomínios, até que a gente assessora, e que as pessoas não se envolvem. Até, às vezes, o síndico não é muito envolvente, sabe? E as pessoas não estão nem aí, não participam, não querem dialogar para ver o que é melhor para o condomínio. Como você faz para motivar o povo da massa condominial? O povo. Então, a comunicação, ela tem um segredinho. Ela tem um segredinho que se chama, sabe o quê? Vínculo. Nós não conseguimos ter uma boa comunicação quando você não estabelece o vínculo. E o que é esse vínculo? É a confiança. E esse vínculo, ele como uma fruta, numa linguagem metafórica,
A fruta, ela tem um tempo de ficar madura, dela ficar doce, dela ficar saborosa, dela ficar suculenta. Na comunicação é a mesma coisa. É lógico que quando eu falando aí no mercado de sindicatura profissional, diferente da sindicatura orgânica, que você já tem, você já permeia, você já conhece seus vizinhos, você divide espaço da piscina, é o aniversário do amigo, então existe já um vínculo estabelecido e ele conhece as suas competências e tem alguma coisa que ele te admira, que ele te elegeu a síndico daquela comunidade, daquele condomínio. Na sindicatura profissional é diferente. Nós literalmente caímos, entre aspas, de paraquedas, não é verdade? Então, nós recebemos lá que hoje em dia está sendo uma verdadeira licitação da Petrobras para a gente entrar nos condomínios, né? É verdade, é verdade. Está cada vez mais, né? Cada vez mais, né? Eles soltam uns pergaminhos desse tamanho, sem pé, sem cabeça, achando olha que aqui, isso... olha quem apareceu aqui. Tudo bom, beijo. Ela mandou um beijo. Ela Beijo, falou. querido. Conhece, Jailma? Conheço um pouquinho, a gente está militando aqui no dia a dia. Ela mandou um beijo também. Na sindicatura, a gente não tem que ter pressa, a gente tem que ter respeito e de saber respeitar esse espaço do outro. Eu sou uma pessoa desconhecida que, por alguma razão, né, eu fui melhor que os meus colegas da sindicatura e naquela concorrência eu levei aquele contrato, eu ganhei aquele contrato. Porém, inicia toda uma jornada. E uma jornada que eu falo que dá um frio na barriga é quando nós vamos no nosso primeiro dia naquele condomínio. Frio esse que não se pode perder nunca. Porque esse frio tem um simbolismo. Sabe o que se chama esse frio? Respeito por aquele empreendimento. Eu vou dar conta de tudo isso? Então é necessário ter essa pergunta. Será, meu Deus do céu, por onde eu irei começar? Porque o que eu costumo dizer é que quando nós vamos nas reuniões, que o conselho que faz aquela seletiva, geralmente, e ele nos leva depois para uma assembleia, para a eleição, ali não é nos apresentado de verdade a patologia daquele condomínio. Nós só vamos saber realmente a patologia militando no dia a dia. Então, do mesmo jeito que nós não nos apresentamos na nossa sensibilidade, nas nossas dores, nos nossos defeitos, que ele também não nos conhece, ele nos escolheu por uma mera simpatia, porque eu não vou te dizer que é num 10 minutos de uma assembleia que a pessoa consegue ver as suas competências. Não é, gente. Ali vai na simpatia mesmo. O Nino lhe deu, eu me simpatizei com a Amanda. É bem por aí, né? Quando o santo bate, né? É quando o santo bate. O conselho, ele tenta fazer essa seletiva, mas ele cria tanta casca, tanto protocolo, que em vez de trazer essa proximidade, eles estão distanciando, né? Esses dias mesmo eu participei de uma reunião do conselho que eles estavam com certeza selecionando advogado e não síndico. Porque todas as perguntas que eles faziam eram de cunho jurídico. Todas. E ali você não é a primeira síndica que nos fala isso. Os editais estão ficando cada vez mais jurídicos e o jurídico é uma ponta do condomínio. Mas é fundamental a gente entender que existem muitas outras vertentes e é importante que o síndico ele não seja um faz tudo, e sim que ele monte a equipe. Né? É fundamental que ele seja um técnico que monte uma equipe, exatamente. É importantíssimo que as pessoas que nos veem hoje e participam de um conselho entendam isso. Aliás, hoje, me perdoe te cortar, Jailma, hoje eu estava almoçando com uma síndica aqui da região e ela estava me contando isso, que muitas vezes as pessoas a contratam por ela já ser advogada e as pessoas querem que ela exerça o papel de advogada do condomínio, e ela fala, não é assim, ainda que eu seja advogada, eu não advogo para os meus condomínios. Eu preciso montar um time, eu preciso ter cada um numa ponta. Não é assim, me contrata porque aí vai ser mais barato, aí eu vou ser advogada
da empresa ou da advogada do condomínio, e aí eu sirvo também como a engenheira do condomínio, eu sirvo como economista do condomínio, eu sirvo como arquiteto do condomínio. Não, não é assim. O síndico, na verdade, ele é um líder. E ele, como um líder, é um gestor. E ele, como um gestor, ele forma uma equipe. Não é bem por aí? É, bem por aí. Então, ele começou a me sabatinar e tal situação, fazendo conjecturas. E aí, assim, eu me pontuo muito porque nós estamos estabelecendo uma relação. E essa relação tem que ser muito transparente para saber se esse casamento vai dar certo ou não, né? Então, eu pedi desculpa para eles e falei assim, olha, a gente tem que ser muito transparente porque, assim, você já me falou que em um período de 1 ano já se passou X síndicos. Então, eu acredito que esse empreendimento, vocês não podem mais errar na escolha desse gestor. Então, eu preciso, né, saber que se eu atendo o perfil de vocês e se vocês também estão dentro do perfil que eu posso atender. Só que você está me trazendo demandas que é de cunho de jurídico. Então, assim, eu fico até desconfortável porque eu não sou técnica do jurídico, eu sou gestora, claro. Eu estou concorrendo à sindicatura. Eu posso te dizer que, muito provavelmente, o advogado ele vai te ofertar isso, isso, isso. E até porque condomínio é um organismo vivo e direito não é uma ciência exata. Então, tem muitas variáveis que ele tem que considerar e que mesmo se ele fosse aqui um técnico, um advogado, ele não teria uma resposta pronta para você nesse momento, porque ele tinha que estudar. Ah, muito bem. Aí daqui a pouco de novo. Tudo de ordem jurídica. Aí eu falei assim, bom, pelo que eu vejo, vocês não têm assessoria jurídica, né? Ah, mas dentro da sua proposta, do seu escopo, não tem? Eu falei, não tem, porque isso é uma ferramenta para a segurança de vocês. Entendeu? Porque se eu trago um advogado na minha equipe e vocês têm uma demanda, quem é o cliente desse advogado? Sou eu a síndica que paga, claro. Né, que faz parte da minha equipe, ou é vocês? Então, vocês conseguem entender que vocês ficam fragilizados quando vocês pedem uma proposta de sindicatura que eu tenho que ter, nesse escopo, o jurídico, engenharia? Por quê? E o histórico da manutenção? Né? Claro. Para quem que esse engenheiro está militando? Quem é o cliente dele? Porque entra, inclusive, um conflito ético. Se eu contrato a ZDL, é meu escritório, faz parte do meu escritório. Desculpa, eu sou sua cliente. E você tem que reportar a mim. Então, onde que vocês estão seguros com o escopo desse jeito? Então, a gente vê o conselho, eles ficam aí encarregados de fazer essa contratação, mas sequer eles conhecem o escopo da sindicatura. E aí, como para ele poder fazer uma contratação extremamente assertiva, ele tem que desenhar o papel que lhe cabe. Só que tem muitos colegas, infelizmente, que eles fecham, ignoram esse detalhe, e aí vai para o dia a dia, no dia a dia dá os conflitos, e aí onde fica, por exemplo, o condomínio que eu trabalho com a ZDL, em um prazo de menos de 1 ano, tinha 6 meses o condomínio, foi implantado em fevereiro, eu entrei em outubro, já tinham passado 4 síndicos, e falaram que o prazo máximo era 2 meses. Era 2 meses, que ninguém ficava mais que 2 meses. E síndico, sabe por quê? Porque não existe um amadurecimento, aquela metáfora que eu fiz da fruta. A fruta, para ser saborosa, ela tem que ser colhida no momento certo. E aí, trazendo para o nosso tema, que é a comunicação dentro do condomínio, como motiva, Amanda, ela se faz já na entrada, na seleção. Né? Se aquele condomínio eu tenho está dentro do perfil que eu atendo e se eu também estou dentro daquele perfil. Então, eu já participei também de concorrência que eu via que era extremamente aversivo, era tóxico, era uma guerra de Palmeiras e corintiano. E desculpa, eu sou São Paulina, não me caberia. Não dá. Não caberia porque eu não sou nenhum nem o outro. Então, a gente não tem que ter pressa. Nós temos que controlar nossa ansiedade e saber se aquela roupa nos cabe. Aquele condomínio nos cabe, então vai ser bom para o condomínio, vai ser bom para mim. Então, a gente não pode ter na carteira como se fosse o álbum de figurinha para completar.
Não, é muito sério a sindicatura. Não dá para a gente fazer dessa forma. Uma outra vez eu participei de uma concorrência que eles me pediram para mim montar um jornal de síndico, um jornal de comunicação. Como que eu escrevia? Calma aí, isso não é momento para isso. Então eu vi que aquele condomínio estava inventando coisa demais. E se na seletiva estava assim, imagine para mim, eu mandei plantar batata, filho, que eu não dou conta, não. Tá Sim, certo. Bem isso, Mas bem aí- isso mesmo. Não Mas ia ser bom para ninguém. sim, sim. Mas no caso, vamos supor, imaginemos que você participe de uma concorrência, dê tudo certo, você verifique que aquele condomínio é o número do seu sapato, né? E tá Na tudo roupa que bem. me Só que no cabe. dia a dia. Oi? Na roupa que me cabe, né? Isso, é a roupa que te cabe. Mas no dia a dia, infelizmente, os condôminos têm digamos, que eles são, é um ambiente, até como você falou, um ambiente aversivo, um ambiente pesado, um ambiente de cobrança, um ambiente que tudo é o síndico, enfim, qual o seu segredinho na comunicação? Quando você já está lá, você já se apossou do seu cargo, está lá já exercendo, tem até um conselho que realmente te ajuda, participativo, mas a massa condominial que traz esse ambiente aversivo. Como você age nesses momentos? Então, esse ambiente, como a gente consegue a dica, é você controlar a ansiedade. Tem muito síndico que entra numa ansiedade terrível de mudar aquele cenário em toque de mágica. Gestão não é mágica, gestão é processos. E como processos, a gente tem que controlar a ansiedade e eu tenho que respirar aquele ambiente. Eu tenho que observar aquele ambiente e tenho que entender qual é a dor daquele condomínio. Porque o conselho, ele pode ter uma leitura das demandas do condomínio extremamente deturpada, extremamente equivocada e que não vem de encontro com as necessidades que a massa deseja. Então, eu tenho que controlar o meu desejo de mostrar serviço, porque isso, consequentemente, vem, né? Então, eu tenho que entrar com respeito e observando. Uma boa comunicação, ela se inicia na observação. Eu tenho que observar. Então, aquilo que o conselho demonstra tem sentido com aquilo que eu observo? Ah, não tem, não faz sentido. E aí é o seu primeiro embate, porque você observa uma situação e o conselho está demonstrando outra. Então, como que eu devo demonstrar essa incongruência de informação? Né? Porque tem uma das dificuldades que a gente vê ouvindo os colegas síndicos é que os conselhos, principalmente na sindicatura profissional, ele coloca o síndico como ele quer o seu síndico como um boneco, de executar os desejos e anseios dele. E como que nós revertemos isso? Sabendo esperar o momento. Né? Sabendo, eu falo que sindicatura é jogar xadrez. E se você nunca jogou, aprenda a jogar. Aprenda, maravilhoso. Aprenda e ajuda muito na vida. Porque assim, se você mexer, minha querida, uma peça no momento errado, você cai. Infelizmente, é você que cai. E o bom jogador no xadrez, ele é o quê? Extremamente paciente e extremamente observador. E vai chegar o momento, né? Ele é extremamente estrategista, ele antecede os passos do adversário dele. Então, eu tenho, num certo momento, me anular, e eu estou aqui numa reunião, tá? Amanda e o Clodoaldo. Eu tenho que entender o perfil do Clodoaldo, eu tenho que entender o perfil da Amanda, se ele é ansioso, se ele não é ansioso, se se o Clodoaldo ele é narcisista. Se o Clodoaldo é narcisista, a vontade dele sempre vai prevalecer. E como que eu anulo um narcisista? Eu alimentando o ego dele. O ego dele está com fome. Então eu vou dando comida. Então eu digo não, o Clodoaldo ouvindo um sim. Né? Então, tem muitas pessoas que entram numa reunião de conselho, e foi até a fala que eu coloquei, uma citação que eu coloquei, que as pessoas, eles não querem ouvir para entender, eles querem ouvir para responder. E existe uma diferença enorme disso. Então, eu entro na reunião de conselho,
Eu deixo eles falar, eles falam do Corinthians, do Palmeiras, eles falam do vizinho que sobe, desce. Naquele momento eu estou fazendo todo um mapeamento. Eu estou vendo quem é o mais ansioso, quem é o mais vaidoso, o que é mais centrado, principalmente quem é o líder daquele grupo, quem é o líder daquele condomínio, quem tem uma fala que mobiliza toda a massa condominial, né? E por que ele se percebe líder? Isso não, exato, isso não tem nada a ver com quem fala mais alto ou quem fala mais. Nada a ver. Eu cansei de entrar em condomínios e percebo, o líder, existem muitas formas de liderar, né? Uma das maneiras, às vezes, eu já vi muitas questões de condomínio, muitas assembleias, muitas pessoas mesmo, isso em rodas de amigos e tal. Muitas vezes existe aquela liderança técnica, aquela liderança mais calma, aquela liderança onde a gente percebe quando o conflito acontece, todo mundo olha para aquela pessoa e o que você acredita aqui, vai por ali, vai por aqui. Existem muitas formas de liderar. Essa comunicação no condomínio é fundamental, porque o condomínio é relacionamento. É puro e estrito relacionamento. Então, essa comunicação ela é fundamental. Essa leitura que você está fazendo e está trazendo para a gente aqui é de um valor enorme. Né? É de um valor enorme. Eu, ao longo do tempo, já passei por muitas formas de advogar. Né? Eu já fui mesmo muito mais incisivo em alguns momentos, né? E aí a gente vai percebendo. Muitas vezes, o pessoal aqui no escritório, muitas vezes eles falam para mim, como é que você consegue? Como é que você aguenta? Como é que você tem paciência de lidar? Falo, olha, são tantas e tantas e tantas vezes que a gente já passou por essa situação, que muitas vezes a gente já sabe mais ou menos o perfil do cliente, já sabe o perfil do condomínio, já sabe o perfil de onde vai acontecer, o que vai parar, como eu a satisfaço. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu tive um problema aqui, onde nós cometemos, eu não tenho problema nenhum, eu cometi um erro. E a hora que eu cometo um erro, o próprio síndico, ele começa a me questionar cada vez mais. E aí, o pessoal do escritório começou a perguntar para mim assim, nossa, mas ele está questionando demais, mas ele está indo além. Eu falei, isso aí é reflexo do nosso erro. Como é que a gente vai fazer? Nos policiando, acertando, acertando, acertando. Quanto mais eu acerto, quanto mais ele me testa, maior folga ele vai me dar. Não é batendo de frente com ele. Não é, entendeu? Na verdade, o que isso reflete, esse questionamento dele? Uma insegurança. Ele se sentiu inseguro através de um erro meu. Então, qual que é a minha função como advogado? Reconheço o erro, dou a volta por cima e o alimento de informações. Quando eu o alimento de informações, naturalmente, ele vai recuando e se sente seguro. É uma comunicação não verbal. Né? Ele não precisa chegar para mim e dizer, estou inseguro com o seu trabalho. Estou inseguro quando você errou ali. Ele não precisa dizer isso para mim. Ele simplesmente vai me questionando. É a leitura, é a experiência que me fez perceber isso, e aí eu consigo domar problemas naturais, né? Porque quem tem um escritório de advocacia que trabalha com tantos perfis, naturalmente, eu tenho que aprender os erros vão existir. Eu tive que aprender a diminuir os erros, os índices de erros, e aumentar os índices de acerto. Então, quando a gente passa a aumentar os índices de acerto, de mostrar para o condômino, para o síndico, seja para o próprio conselho, uma outra vertente daquilo, com certeza eles acalmam, com certeza eu consigo domar mais. Porque, voltando à frase inicial, condomínio é relacionamento. É fundamental a gente entender como... na verdade... É tão fácil compreender isso, porque é isso que nos move, é isso que nos encanta. O que me atraiu para a área condominial e o que te atraiu para a área condominial também é puro relacionamento, é dinâmico, é gostoso, é uma proximidade que a gente tem que transcende aquela história da minha posição aqui como advogado, da tua como síndica, dos condôminos, transcende. A gente, no final das contas...
percebe como esse relacionamento, esse convívio, esse organismo vivo que vai sempre se modificando, e os condôminos também vão se modificando, porque eles também, volta e meia, vão saindo dos seus condomínios, além deles altamente também se renovarem, né? A própria pessoa se autorrenova, mas a gente tem também uma renovação. Então, o condomínio que você trabalhou há 10 anos, hoje pode ser um outro perfil totalmente diferente, com outros moradores, outra Como forma de esse enxergar. caso aí, desse condomínio que eu Perfeito. acabei de citar, o case, até a Patrícia colocou aí uma fala bastante interessante. Ela colocou aí, Ayrton Senna sempre falou baixo. E você sabe que o timbre é algo que também é uma ferramenta da comunicação. Claro. Né? Então, a gente coloca a nossa agressividade também no timbre de voz, e isso faz a pessoa, o interlocutor, ter uma postura de defesa por conta do seu timbre de voz, né? E Fono trabalha muito isso com as pessoas de comunicação, de mídia aí. Que vou te dizer aí para os síndicos, invistam em cursos de oratória, de comunicação, porque você é um gestor, você é um líder, você vai para uma assembleia, você vai falar para 200 pessoas, 70 pessoas. Eu tenho um condomínio que tem 970 unidades, então imagina a quantidade de pessoas que vai nessa assembleia. Então eu tenho que ter uma fala extremamente segura, eu tenho que prender a atenção também das pessoas para que me vejam. Eu falo que a Assembleia é o palco onde nós divulgamos, ela é a nossa vitrine, onde nós divulgamos todo o trabalho. Tem pessoas que chegou naquele condomínio recentemente, e daqui a um tempo você vai ter reeleição, e ela, se é naquela Assembleia, você não vender uma imagem positiva, segura, de simpatia, com certeza ela vai criar uma imagem negativa no inconsciente dela e sempre vai falar, não gosto daquela síndica metida, e aí vai criando aqueles rótulos. Então, é bastante pertinente o que a Patrícia colocou a respeito aí do timbre de voz de Ayrton Senna. Então, não precisa a gente alterar. Cuidado, porque numa reunião de conselho, numa assembleia, se você colocar agressividade, ela pode trazer uma postura de defensiva das pessoas que estão te ouvindo e criar uma barreira. Esse condomínio, que a ZDL, inclusive, me assessora, por que os síndicos, qual foi o pulo do gato lá? Por que os síndicos ficavam só 2 meses? Porque os síndicos que entravam, eles entravam na pilha da ansiedade de mostrar serviço. Quando eu entro, e de verdade me assusta, porque eu falar de um condomínio e ficar de só 2 meses, 2 meses é o quê? É levantamento de demanda, é mapeamento. A gente vai levantar, exato. Isso, então é muito precoce um rompimento para essas pessoas saírem. E aí eu entrei com esse cuidado de observar e de entender onde estava a dor deles. Dor não se discute. É sua, perfeito. É da Amanda. Não existe dor maior, dor menor. Perfeito. Não, é sua dor e eu tenho que respeitar a sua dor. E aí eu fui com muita cautela, com muito respeito. Era um condomínio muito traumatizado, de gestões. E eu fiz toda essa cautela de observar, de identificar o ponto de dor. Identifiquei um ponto de dor que é muito legal eu compartilhar com vocês. Qual foi o pulo do gato nesse condomínio? Eles não se sentiam representados. Ninguém levantava a bandeira, eles se sentiam órfãos. E qual é o meu papel de gestora, de você, colega síndico, frente à massa condominial? De atender os anseios. Claro. De atender total os anseios daquela comunidade. E eles não tinham voz na própria Assembleia de Instalação. Quando foi feita a Assembleia de Instalação, eles fizeram a apresentação, a construtora foi lá, fez tal, e ninguém perguntou. Alguém quer fazer uma pergunta? Automaticamente já se encerrou aquela Assembleia. Ficou aquele grito entalado. Eu não tive voz, eu estou no quintal da minha casa. E não consegui. E ninguém me deu voz. Ninguém me deu voz. Então tinha um entalo. Opa, já identifiquei. Eles querem voz, eles querem se sentir representados. Mas como eu vou fazer essa representatividade? Como que eu vou atender os anseios? Vendo como o condomínio se comportava.
Eu via que a construtora tinha uma outra torre que estava lá parado, porém, quando ela trazia os seus corretores e futuros clientes, ela usufruía de portaria, da jardinagem, uma piscina limpa, e ela não compartilhava. E aí, eu peguei um condomínio que não tinha assessoria jurídica, que não tinha assessoria de engenharia. Eu nem sei trabalhar sem essas ferramentas, sou bem sincera, porque eu acho que eu fico muito pautada e segura com esse tipo de ferramenta, e não só a sindicatura. Quando eu falo que eu, gestora, estou segura, o empreendimento está seguro, de uma gestão extremamente estruturada. E eu entrei num condomínio assim, que não tinha essas ferramentas, eu me senti meio, falei, como que eu vou convencer a esses gestores, a esse pessoal do conselho, o seu primeiro empreendimento, que eles demandam dessas ferramentas, né? E ali eu trouxe, falei, olha, eu tô com hipóteses, só que essa hipótese, para se concretizar, eu preciso de uma consultoria de um jurídico, de essa pessoa. E vocês não têm. Ah, mas o que é? Então, eu percebi, e aí é outro pulo do gato da comunicação. Olha quanta coisa boa eu tô aprendendo aqui hoje. Vamos lá. Outro pulo de gato é você colocar... Você não tem que ter respostas prontas. Você tem que trazer questionamentos. Eu tenho que provocar a Amanda a refletir. Nietzsche fala isso. Uma sociedade alienada é uma sociedade que você produz respostas. A nossa educação, ela sofre, por quê? Porque é uma educação de repertório, de reproduzir repertório. Ela não ensina nossos filhos, a uma geração, a pensar, e sim a reproduzir. E isso, nós vemos isso no coisa. Então, quando eu coloco uma pulguinha na cabeça da Amanda... A Jailma não trouxe, ela não falou, vocês têm que ter uma assessoria jurídica. Eu fiz o caminho inverso. Eu trouxe o caminho inverso. Olha, eu vejo situações que vejam incongruência, que entendo não ser plausível, porém eu sou psicóloga, demando sim de expertise na vivência da sindicatura, mas para que eu possa chegar na construtora e chegar de forma mais assertiva, mais segura, nada melhor do que um advogado. O que vocês acham? Eu não falei que eu tinha, eu não impus. Se eu chego naquela Foi aí que você colocou, exato. Entendeu? Eu trouxe um problema para aquele condomínio, mas eu trouxe a pessoa certa, o profissional certo, que poderia solucionar. E se eu estivesse certa, simplesmente num passe de mágica entre aspas, porque tem expertise aqui de militância. Sim, eu tô vendo. Eu, de um passe de mágica, eu ia reduzir o valor daquele condomínio simplesmente em 50%. Eu simplesmente iria virar a Madre Teresa de Calcutá daquele condomínio, né? Exato. E aí trouxe... Deu certo, né? Deu certo. Deu mega. Quando eu soltei isso, quando eu trouxe os advogados que ouvimos, que eu vi não só a ZDL, mas outros colegas, e falou que aquela leitura que eu fazia daquela demanda era muito pertinente, que tinha muita chance de êxito, e que eu trouxe para eles que eles, em vez de pagar X de condomínio, iam pagar Y. E tudo muda. Todo mundo falou assim, lógico que todo mundo abraçou. Mas quando eu fui levar isso para a administradora, quando eu fui falar isso com outras pessoas, outras parcerias, falaram, você tá louca. E o raciocínio deles não estava errado, sabe por quê? Que leitura eles falaram, Jailma? A construtora tem ainda no seu estoque de caixa X imóveis. Sim. Eles podem, como proprietário, eles podem convocar uma assembleia e te destituir. Eu falei, não tem problema, eu paguei para ver, sabe por quê? De primeiro momento, eles poderiam fazer isso, né? Só que esse estoque, em algum momento, iria acabar. E o meu legado eu tinha deixado. Eu tinha deixado. Então, eu apostei... Já teria feito todos refletirem e ter um outro mindset, né? E já que você trabalhar dentro Na primeira oportunidade que eles fossem trocar o síndico, eu tinha certeza que pelo legado que eu trouxe,
eu seria chamada. E foi nisso que eu apostei, e nós tivemos êxito, e aí trouxe para o condomínio, em menos de 6 meses de gestão, 200 mil para o caixa do condomínio, e com a redução de 50% do valor do condomínio. Esse condomínio, quem ficava 2 meses, eu já estou lá desde outubro, né? Então, e qual foi o pulo? Eu não ter pressa, eu saber observar, eu saber apresentar as ferramentas. Então, não com uma fala de imposição, mas colocando que aquele conselho se colocasse no meu lugar, ele se colocasse no lugar dos moradores. Será? Vamos ver? É possível? Então, fica muito mais simpático de falar, gente, eu só fico aqui se vocês contratarem um escritório de jurídico. Eu não trabalho sem o jurídico. Não adianta, você vai bater de frente, você vai sair. E eu posso falar que a Jailma realmente tem essa postura, ela agiu dessa forma, porque eu estava presente em uma das reuniões de apresentação, né? Quando você estava recebendo ainda os escritórios para ser escolhido, né? E realmente foi dessa forma. Ela levando a reflexão, trazendo para eles, né? E foi muito bacana, viu, Jailma? Falando em jurídico, hoje a gente tem, a Jailma, ela atrai bastante mesmo. A gente percebe o quanto a gente tem de audiência, não só de síndicos, mas também de muitos colegas nossos, muitos advogados. Eu acabei de ver aqui que o Márcio Espímpolo está aí. Queria mandar um grande abraço para ele. Uma referência enorme na área condominial. Já aprendi muito com ele e não tem problema, não. Tem algumas pessoas que questionam a gente. Poxa, mas você não tem... Eu gosto sempre de estar cercado de boas pessoas, de bons profissionais. E a partir do momento que eu tenho bons profissionais, boas referências, quanto maior a régua lá em cima, mais eles me fazem chegar lá em cima. Então é melhor. Eu gosto de profissionais assim. Né? Eu também gosto de profissionais que me fazem melhor. O Márcio, com certeza, é uma delas. Não, também admiro bastante o trabalho dele, o mestre, precursor aí de cursos, de muito material que nos deixa aí mais qualificado para a militância aí no dia a dia dos condomínios, né? Com certeza, a gente está sempre aprendendo, né? Com uns bons. Eu também gosto muito. Jailma, agora, uma pergunta que não quer calar. Quando a gente soltou que você ia falar sobre comunicação, 2 pessoas até escreveram lá para a gente, uma inbox abaixo do banner, como se comunicar em redes de WhatsApp, quando tem grupo de condomínio, tá? E o síndico participa, porque tem síndico que não participa de jeito nenhum. Eu até acho que isso é muito viável, também não considero que seja algo assim, aquele grupo aberto, né, que todo mundo se discute, realmente pode trazer muitos entraves, né, para a gestão, muita confusão. Mas é aquele síndico que participa e é um grupo realmente que demanda de muitos assuntos. O que você me diz? Qual o segredo da comunicação nesses grupos? Eu acho bastante assim, e aí eu trago a fala do início aqui da live, que condomínio não se copia. Então, tem tudo o depende. Então, eu vou te dizer que tem condomínios que cabe muito o síndico participar do grupo de WhatsApp e ele vai dar conta daquilo tranquilamente. O grande segredo é uma pergunta que isso é para qualquer área da sua vida. Eu dou conta disso? Verdade. Então, você só pode se dispor a oferecer, a ofertar algo que você dá conta. Então, eu que tenho aí condomínios grandes, eu não dou conta de estar no grupo de WhatsApp de um condomínio de 960 unidades. Aí você multiplica por 2 proprietários, você veja a população que eu tenho. Essa população sempre vai ter uma dúvida de obra, vai ter a reclamação do barulho, porque o WhatsApp, gente, é muito prático dele estar lá e pá. Né? Então, começa todo mundo a reclamar, questionar. Jailma, no meu escopo, na minha dinâmica de vida, eu não dou conta de entrar num condomínio grande e fazer esse tipo de trabalho, de ficar respondendo. Porque se você está lá e você não dá voz
ao que te perguntam, aí você, em vez de ser uma ferramenta que vai agregar na sua, na sua militância, no seu trabalho, ela vai te desfavorecer. Por quê? Porque eu mando, a Jailma está lá no grupo de WhatsApp e nunca responde. Não responde. Então, isso te agrega? Então, a primeira pergunta é se você dá conta disso. Eu dou conta de estar? Se você dá conta, perfeito, mas tenha isso na sua mente. Você tem que dar conta das demandas apresentadas naquele grupo, porque você é o gestor e você se dispôs a estar lá. Eu uso a ferramenta do WhatsApp, mas para fazer comunicados, para ser breve, não para ter interlocução, de ter troca de mensagem. Não utilizo isso. Mas se eu posso, porque eu sou de grandes condomínios. Então, se as pessoas estão em condomínios menores e que têm uma disponibilidade maior e você se sente confortável, perfeito. Mas a pergunta é, você dá conta disso? Seja feliz. Né? Que pergunta, hein? Eu vou levar essa pergunta para outras coisas aqui também. Gostei dessa. Olha, vocês vão ver. Amanda, me aguarde. Gostei muito. Amanhã já está tudo implementado no escritório. Oh, meu Deus. Me aguarde, você dá conta disso? Então tá bom, gostei. Corretíssimo. E agora na pandemia, eu não sei se você, como você mesmo está falando, e eu sei que você atua com grandes condomínios, né? Condomínios clubes muito grandes, várias famílias. Como foi essa comunicação com essas famílias, né? Durante a pandemia, com esse abre e fecha de áreas comuns, de áreas de lazer, porque a gente tem que ter a empatia, né? Para falar, para comunicar, porque eles estão privados, né, do uso daquilo que eles, afinal, muitos estão ali naquele condomínio, principalmente nos condomínios clubes grandes, porque ali interessou justamente essas áreas que eles poderiam aí para as crianças se divertirem, enfim. E a gente teve um longo período, e ainda está tendo, né, agora com uma flexibilização, mas tivemos um longo período aí de fechamento de áreas. Como que você se comunicou com eles? Clarinha, Clara aí de Goiânia, um beijo, querida. Clara Cerveto, lá uma super militante da área de condomínio aí, que faz um trabalho muito legal. Beijinho, Clara. A primeira coisa, eu coloquei para o pai dar conta do filho. Quem era o pai desse filho aí das áreas fechadas? Olha, o Estado. Perfeito, perfeito. Desculpa, olha. Eu não sou o pai dessa criança. Não sou a mãe dessa criança. E teve muitos síndicos que se comunicaram como ele foi o pai da criança. Desculpa, eu não sou o pai dessa criança. Não sou a mãe dessa criança. Então, sempre que eu fiz os primeiros comunicados, eu tive a iniciativa de acordo, decreto número X, PTO, de acordo, os órgãos, de acordo, e eu dava a responsabilidade de quem, de fato, era o responsável. E eu, como gestora, eu tinha que ser uma cumpridora daquelas orientações, seja do Estado, seja dos órgãos competentes. Então, eu já direcionei. De novo, eu também não tive pressa de ser uma das primeiras a sair correndo, sabe? Não. Eu ouvia os colegas, eu ouvia bastante live, eu consultava no grupo de WhatsApp, dialogava bastante com o meu conselho. E se tem uma coisa que também me ajudou muito na pandemia, que eu faço um trabalho, gente, de comunicação muito corpo a corpo. Então, eu conheço como os meus condôminos se comportam, quais são os anseios e onde seria o calcanhar de Aquiles naquele momento. Isso faz uma diferença enorme. Eu não usei da ferramenta da enquete, porque eu entendia que a ferramenta de enquete ela é uma faca perigosa, de 2 legumes aí, né? Porque eu tinha toda a autonomia até então. E se eu apresentasse essa ferramenta, eu poderia tirar toda a minha autonomia e sempre que eu vim com uma situação nova, uma demanda nova, eles iam me cobrar. Por que não a enquete? Por que não a enquete? Por que não a enquete? E tem coisas que é muito profissional, que um olhar técnico que demanda.
A massa condominial, a interpretação dela vem no individual, para atender o anseio dela. A nossa visão contra os gestores, ela é macro. Então, eu não posso fazer. Então, as posturas são diferentes. Então, eu apresentar uma ferramenta dessa e tirar essa autonomia, eu achei meio perigosa. E aí, o meu conselho também abraçou prontamente. Olha que eu tenho uns 4 conselhos diferentes. Também respeitaram do mesmo jeito. E eu tive esse... Então, eu conhecia. Então, eu não tive... Eu vi muitos colegas que sofreram muito, né, apanharam bastante com a questão aí do fechamento. Passado-se um tempo, eu até contei já isso, esse episódio de uma live. Passado um tempo, eu recebi um e-mail de uma condômina pedindo que queria uma reunião porque ela gostaria que a academia fosse aberta, né? E ali eu me preparei para receber uma condômina com aquela demanda. Quando eu fui atender naquele dia, horário, simplesmente tinha 15 pessoas. Ou seja, não era uma reunião, já era praticamente quase uma assembleia aí de condomínio. Quase uma assembleia, né? E aí é onde você tem que, de novo, respirar, contar mais que 3, porque eu vi que era uma pegadinha de um efeito manada. Olha aqui quem eu trouxe. E ali, a gente também, uma questão fundamental na comunicação é você também dar limite a quem te ouve, a quem você vai conversar. Você não pode se deixar ser engolida. Então, você tem que dar limites. E ali, eu cumprimentei e falei, então, eu não consigo te atender você agora nesse momento. E ela falou assim, por quê? Eu falei, porque você me pediu uma reunião individual. Eu estou com um grupo de 15 pessoas. E pensando, inclusive, na segurança de vocês, eu estaria te recebendo na minha sala. Eu não tenho como comportar 15 pessoas nessa sala. E eu quero muito ouvir vocês. Então, e ela, quando eu falei isso, ela já se armou. Ela achou que eu não iria receber de jeito nenhum. Aí eu falei assim, só que eu te espero, nós marcamos agora para as 15 horas e eu vou te pedir 1 hora. Por quê? Porque eu vou até o salão, eu vou colocar o distanciamento de uma cadeira para outra e eu tô querendo muito ouvir vocês. Porque talvez a minha visão esteja muito poluída e eu quero aprender muito com vocês. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei no colo deles, eu tirei do meu colo. Claro, perfeito. Total, perfeito. Entendeu? Estratégia. Estratégia. E ali, fiquei doida. Pensa que eu não fiquei doida, não. Eu sei que fica. Às vezes a gente tem umas posturas que deixam... Aí os gerentes, os concierges, o zelador que aguente os nossos desabafos. Filha da mãe e tal. Sabe quando você sopra uma almofada? Fui lá, soquei a almofada, nem precisava de 1 hora, eu só precisava respirar, eu precisava. Então, de novo, eu dava conta naquele momento. Não, eu não me estruturei para 15 pessoas. Eu me estruturei para dialogar com uma pessoa de uma demanda. É muito diferente. É muito diferente. Então, eu precisava me estruturar para aquela situação. Em 10 minutos eu abria o salão e estava lá pronto, eu não precisava. Mas, estrategicamente, eu pedi 1 hora, por quê? Porque eu fui refletir, eu fui estruturar, eu fui analisar quem eram aquelas 15 pessoas, eu fui resgatar quem eram aquelas pessoas, se eram pessoas agressivas, como elas se comportam. E aí eu fui já mais preparada. E quando eu chego naquela reunião e coloco todo mundo no seu devido lugar, eu já faço uma abertura naquela reunião de um exercício. Eu falo, pessoal, primeiro, obrigada por esse espaço de voz, de dialogar. Que saudade que eu tava de estar com vocês. Mas eu queria pedir uma gentileza. Sabe qual é a gentileza? Vocês aqui não são morador e eu não sou a síndica. Eu vou ser a moradora e vocês vão ser o síndico. Então, quando você verbalizar, quando você se manifestar, não seja como morador, seja como síndica. Como síndica. Então, eu troquei a coisa. E isso foi um exercício muito legal. Que aí eu fazia intervenção. Não, Clodoaldo, você está falando como morador, você é síndico. Como morador, perfeito. E aí, eles viram a dificuldade de cada situação que eles apresentavam, que eles tinham que pensar em macro e não mais no individual. E ali tinha 2 pessoas que eram empresários, um dono de escola e outro de uma franquia.
e eles falaram assim, Jair, mais do que uma reunião que a gente conseguiu a academia que fosse aberta, e foi muito legal a troca, a gente oxigenou as ideias e foi possível abrir com segurança. Ele falou, eu vou levar isso para os meus colaboradores, esse exercício de empatia. Eu nunca imaginei, foi muito legal a gente sair do nosso papel. E eu aprendi essa técnica através do quê? De uma técnica que tem na psicologia que se chama psicodrama. Na psicodrama, a gente sai do nosso papel, principalmente a gente usa muito em famílias que estão em conflito, né? O casal, e um é o marido e outra a esposa. A gente troca isso para um viver a dor e se a roupa lhe cabe. E quando a gente faz esse exercício, muda totalmente a sua visão e a sua forma de manifestar. E foi um case muito legal, que aí a gente saiu, fiz a abertura, todo mundo ficou feliz. E foi bem diferente, foi um insight que eu tive. E aí eu proponho, porque os síndicos têm muita resistência em inovar a sua gestão. E fica muito preso a rótulos de o que o outro vai achar, né? O que o outro... Saia disso, se permita, né? Se permita vivenciar e beber de outra vez. E uma coisa que eu falo que síndico não pode ser, desculpa, saia fora, renuncie hoje. É se você for preguiçoso, meu querido, minha querida, não tchau. Não tem jeito, não dá. Você tem que estudar. Os meus filhos falam, mãe, todo sábado eu assisto lá o Daniel do Papo Condominial, outras lives, durante a semana eu vou dirigindo. Não gente, tem jeito, eu preciso disso. Eu preciso disso. E outrora, o Aldo tá aí, ele pode falar. Gente, quando eu fui na primeira livraria na Saraiva, foi quando a Roseli lançou o primeiro livro, só tinha uma literatura de condomínio, e que se você abria, tinha lá como ensinava a fazer previsão orçamentária, uma assembleia, as manutenções, aquela coisa assim. E o dia a dia, onde estava? E o dia a dia, quem aqui vai me falar dos conflitos? Eu não tinha literatura, eu não tinha colega para trocar, não tinha internet para a gente colocar lá o Google, sabe? O Silvio também é um cara que sempre está aí nas lives, o Aldo também. Então, nós não tínhamos essa situação de busca da gente ter. E hoje, então, eu sempre tive... Eu lembro que uma vez eu fui para Santos, quando teve a mudança do Código Civil, a alteração que mudou a multa de 20% para 2%, que foi um pandemônio. A gente achou que pronto. Imagina, você era criança, meu filho, você estava no pré. Nessa época eu estava na faculdade. Estava no pré. E eu fui. Aí tinha o Jornal do Síndico, e aí ia ter um congresso, uma palestra lá em Santos. Saiu eu correndo para ir para essa palestra de Santos, porque, meu Deus, naquela época a gente falava de inadimplência, tinha condomínios com 25% de inadimplência. A Débora... Ainda tem, viu? Ainda tem, viu? Mas hoje tem menos. Hoje a média, a gente fala aí, uma inadimplência de 8%, 7%. Naquela época, gente, era assim, descomunal a inadimplência. E aí, quando teve essa alteração de 20% para 2%, nós, como síndicos que trabalhavam em condomínio, a gente fantasiou que seria o fim dos condomínios. Porque o morador, entre pagar o cartão de crédito, os juros dele, pagar o condomínio, sabe? E aí, como que nós íamos fazer gestão sem dinheiro? E para uma grata surpresa, não aconteceu isso, não é verdade? E olha como a gente cria fantasma dentro das nossas cabeças. Então, muito cuidado com o fantasma. E uma forma da gente afastar fantasma é a gente se qualificando, a gente tendo conhecimento, a gente tendo troca, como o Clodoaldo, admirando um colega de trabalho, sabe? Muito bonito a sua postura de falar aqui do Dr. Márcio, que realmente é uma referência. E isso é uma forma de você crescer profissionalmente. Exatamente. Claro, perfeito, perfeito. Aliás, eu admiro muito, eu não tenho problema não, eu admiro. A Amanda sabe o quanto nós conversamos com colegas também, e hoje nós acabamos sendo instrumento. A gente está percebendo, né, Amanda, o quanto tem de Nietzsche, de psicanálise, e nós somos hoje um instrumento para levar tanto conhecimento da Jair, uma experiência, para outras pessoas. Então, me deixa muito contente, me deixa muito feliz,
também fazer parte desse universo todo que nós estamos trabalhando hoje em condomínio, justamente para que a gente possa formar um grande círculo. É muita informação, é muita experiência e a gente precisa compartilhar isso. A Denise, gente, segue ela. Ela fala, ela dá dicas, ela sempre está com todos, participa. A Denise está em tudo, está em todas, a Denise aí, falando sobre gestão. Então, se tem uma coisa, eu não gosto de glamorizar a pandemia, porque com essa quantidade de morte, desculpa, ela não tem mérito nenhum. Claro. Né? Mas, assim, se tem uma coisa nessa pandemia que possibilitou, foi que nós rompêssemos muitas barreiras. Síndico tinha uma certa resiliência, né? Uma resistência de falar para os seus colegas suas dores. Como ninguém tinha o domínio, expertise de uma pandemia, todo mundo se despiu que eu não sei, eu não dou conta, como que você, Clodoaldo, como você, Amanda, como você, Jailma, está fazendo. Zerou, todo mundo ficou no mesmo nível. E aí, Aldo, como é que você está fazendo? Já fechou? O que o seu conselho falou? E aí, Silvio? E aí, Tânia e Betina? Nós trocávamos, para você ter ideia, comunicados. Gente, alguém tem um comunicado sobre isso? Você tem noção que é isso? Nós trocamos material de intelecto. Isso é muito prazeroso. Isso só quem tem elegância de alma, só com generosidade. E a pandemia possibilitou aí, como nós não temos os eventos para nos encontrarmos e conversarmos, olha só, eu conheço um monte de gente de fora aqui de São Paulo, que hoje está aqui nos assistindo, sabe? Como a Denise, como a Clara, como a Edilma lá de Sergipe, né? O pessoal, o Aldo, gente, o Aldo era um mestre, assim, que eu falava, meu Deus, eu passava para ele, assim, nos eventos, bem pertinho dele, sabe? Quem era Jailma, pelo amor de Deus? Quem é? E ele é de uma... Eu, quando falei, a gente, quando teve a live com o Aldo, eu falei para Amanda, falei até mesmo para o Aldo, falei, foi de uma generosidade, né? De uma generosidade, ele foi de uma generosidade muito grande comigo. E isso realmente engrandece muito o profissional. O Rafael, aí também um beijo, Rafa. A Vanilda trouxe uma fala muito interessante. Nós fazíamos um site terapêutico, sabe? De trocar nossas dores. Gente, o pessoal tá me matando. Não, força. A gente deu muita força. Então, o apoio emocional... Mas, gente, isso não acontecia antes. Sabe? Não acontecia antes. Encontramos de evento que você via alguém que tinha uma certa mais projeção aí no mercado, mas é como gente, eu nunca imaginei que eu ia tomar vinho com o Aldo, com o Silvio. E vamos em breve também. Tem muita coisa aí que a ZDL também vai participar. Para vocês terem ideia, a Tânia tem uma foto que eu me emocionei de um evento de uns 3 anos atrás. Tá a Tânia, tá a Débora, e eu tô atrás delas. Se não conhecia, e nós temos uma troca diária. E eu falei, Tânia, olha só quem tá atrás de você, euzinha. Eu ia nos eventos, Clodoaldo, era horrível. Sabe por quê? Porque assim, tagarela como eu sou, né? Exato. Tagarela como eu sou. Falamos pouco, né? Palestrante, doida pra tricotar. De saber o que ele tinha achado daquela fala, daquele case lá do Carpati, do Márcio, porque tinha aquelas rodas. Sim. E eu não tinha ninguém para trocar. Eu ficava lá. E foi num desses eventos que conheci Vanilda. Eu vi que Vanilda era mais simples, não era aquela deusa. Eu falei, eu vou grudar com essa mulher, que eu não sou boa. É aqui que eu vou, né? Eu gosto dela. Eu gosto dela. Uma querida. Nossa, e aí, você dá aquelas conversinhas, sabe? Você gostou? E aí foi a Cássia, e daqui a pouco foi a Isa, daqui a pouco... Gente, vocês acreditam que eu conheci Vanilda e Cássia num evento, e nesse evento a gente já marcou uma viagem para Salvador? Desse jeito! E foram, né? Eu vi a foto. Aí foi eu me permiti, Vanilda se permitiu, Cássia se permitiu, a gente foi no evento lá da Michelle, lá de Salvador, e nos divertimos muito. Quando eu conheci o Aldo, já tinha uma admiração, foi muito. Gente, o Silvio, eu achava o Silvio Levi metido. Olha só, e é um querido, é um querido. É um querido, é um querido. São as barreiras que essa pandemia acabou quebrando, né? A gente teve que se igualar, teve que realmente
buscar informações, se apoiar, cada um de nós, se apoiar um pouco no seu companheiro do lado, no seu companheiro mais próximo, e no final das contas estamos nós agora descobrindo um grande universo, né? Que existe, é aquela famosa, a gente se olha e fala, gente, eu não estou sozinho nessa. Tem gente, né? Silvio, um beijo, querido. Tem gente muito bem. Muito. O Silvio é um querido pra gente. Amanda, se deixar, a gente vai falar agora até meia-noite. Vixe, olha, isso sem vinho, imagine com vinho. Isso sem vinho. Eu já tô devendo pro Aldo, tô devendo para você. Eu já falei, em breve, deixa eu só liberar um pouquinho mais, em breve a gente vai fazer uma nova rodada como nós fizemos no ano passado, que foi muito bom. Foi muito em breve bom, a gente vai fazer uma dessa. Foi o dia que eu pude conhecer, inclusive, a Jailma pessoalmente, porque eu não conhecia, né? Sim, é verdade. Agora em junho, julho, a gente faz alguma coisa. Cheguei toda envergonhada lá no evento, porque não conhecia tanta gente assim. Aí o Clodoaldo, Cíntia fora da caixa. Eu falei, meu Deus, ele sabe? Posso te dizer? Agora eu vou te dizer uma coisa. Nós voltamos, eu e o Juan, nós descemos a serra naquele dia e eu falei assim para ele, cara, a Jailma compartilhou uma foto nossa. Aí ele assim, e aí? Eu falei, e aí que a mulher é uma máquina. Eu falei assim para ele, a mulher é uma máquina. Não parava de entrar gente no meu Instagram de síndico. Aí eu falei, gente, eu conheci a pessoa certa, vai me dar uma visibilidade enorme. Foi algo que a gente voltou falando, olha, incrível. Mas sabe o que é? Eu vou te dizer que o mercado tem muitas pessoas generosas, né? Sim. E de verdade, uma elegância de alma muito grande. E que eu falo que você, Clodoaldo, que você, Amanda, que cada um que entrou aqui na live, nós somos uma ponte que nos conecta a tantas outras pessoas. E a gente tem que nos permitir e não nos bloquear e trabalhar, inclusive, uma questão que tem tudo a ver aí da pauta, que é a timidez. Sim. Né? A timidez é algo que você tem que conhecer essa deficiência dentro de você e você tem que trabalhar para que ela não te engula, né? Então, foi muito chato eu ir em evento só, horrível, mas se permita, vá. Se permita, vá. Então, são crenças limitantes, são coisas que a gente vai colocando, o que é que vai pensar? E eu chegava para a pessoa do mesmo jeito que eu cheguei ali de forma tímida para a Vanilda, e que ela, com a generosidade de uma mãe, que Vanilda é uma mãe, ela me acolheu, me abraçou, me chamou para a gente com a Alessandra, com a casa para a gente almoçar. Terminou o evento, continuamos conversando. Então, tem essa coisa de a gente não deixar aquelas deficiências que todo mundo tem. Todos nós temos, né? Todo mundo tem, a nos engolir. Então, se você sabe... Então, tem gente que fala, mas eu sou tímido. E daí? Você vai fazer o que com a sua timidez? Vai com a timidez inteira, vai embora. O que a sua timidez, ela tem agregado na sua vida? Então, não deixa a timidez te engolir e você engula a timidez. Jailma, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? Ora, vá primeiro se conhecendo. O que te faz você se travar numa reunião? O que faz você se bloquear, gaguejar? Vá para curso de comunicação. Claro. Se tem questões que é de ordem mesmo pessoal, porque você num seminário de escola, aquela turma toda ficou dando risada e aquilo criou um bloqueio na sua mente, que toda vez que você vê pessoas te dá uma repulsa, porque te remete àquela cena na sua primeira infância, e isso te traz... Vá, procure um profissional da psicologia, faça uma terapia, existem ferramentas para que você não deixe a timidez te engolir. A única coisa que não faça é, ó céus, ó vida. Eu sou tímido, e cada dia mais reafirmando essa coisa e você perdendo. Não, sou tímido e eu tenho que vencer a timidez. Quais são as ferramentas para eu vencer a timidez? Ela tocou num ponto. Foi uma questão lá na minha primeira infância. Vá para uma terapia. Não é, não sei. Então se permita conhecer. Também na terapia. Mas é que eu
eu não tenho. Você só vai se comunicar bem quando você também domina o assunto. Ora, eu consigo debater com o Clodoaldo, com a doutora Amanda e com os advogados aqui uma questão jurídica? Lógico que eles vão ganhar. Eles estudaram 5 anos, fora as qualificações dele e fora o dia a dia. Da mesma forma que eles também não vão demandar da psicanálise comigo, que eu estudei 5 anos e fora o dia a dia. E cada um no seu quadrado. Então, a primeira dica de você se comunicar bem, de você ser um gestor, um síndico, é você dominar o assunto. Você tem que falar com muita naturalidade. Se tem uma coisa que condomínio não perdoa, massa condominial não perdoa, conselho não perdoa, gaguejar, filha. Mas é gaguejar no sentido de não dominar o assunto. De não dominar o assunto. Você tem que ser firme, você tem que trazer, espere eles falar, espere eles se esgotar do conhecimento deles, porque eles não militam no dia a dia, quem milita é você. Então você vai descobrir todo o raciocínio lógico dele, todo o material que ele tem, e depois que ele se esgotar toda a analogia dele, todo o raciocínio, é que você entra. E aí você entra conhecendo todo o pensamento dele. Você não tem que ter pressa de dar uma resposta. Você tem que ter a paciência de entender a demanda que aquele grupo de conselho, aquele condomínio, está apresentando para que você tenha uma saída, uma solução extremamente assertiva. E isso só se faz com muita paciência, com muita observação e escutando. E escutar. Perfeito, Jailma. Olha, Jailma, que aula, hein? Que aula, hein, Amanda? Que aula. Que aula que nós tivemos aqui. Nós estamos chegando aqui no finalzinho, né, Jailma? Nossa, passou muito rápido, né? Live boa passa rápido, a gente vai falando e não vai nem prestando atenção na hora. Eu acho que é a live que eu menos falei, porque é tanta coisa, tanto conhecimento. Falei, né, gente? É verdade, não. Eu falei para você que se deixar eu e a Jailma, você acha que... Por que você acha que vai o Juan falar com ela? Porque eu já falei para... Não vai dar certo. A gente tem que estar para tomar vinho, senão a gente vai ficar lá falando horas e horas. O Juan não vai ter jeito. Objetivo, tá? Ele é. A gente conhece. Ó, Lopes, um beijo, Lopes, também. A gente conhece, por isso que eu falei, o Juan ele é mais objetivo. Mas olha, Jailma, gratidão por você ter aceito o nosso convite, por você ter se disponibilizado, que a gente sabe que sua agenda é muito apertada, para você estar aqui conosco, passando seu conhecimento, toda essa sua experiência. Eu, umas 2 vezes, eu fiquei emocionada com a sua história, do seu começo de vida, da sua batalha, sabe? Como foi o seu início. Então, isso é até um impulsionamento para nós, por mais que nós já estejamos na área, mas para que a gente continue a dar o melhor, a continuar a estudar, a continuar a ser melhor, para poder dar o nosso melhor, como você está fazendo com os seus condomínios e com a gente. Obrigada. Ruth, um beijo. Gente, é tanta gente querida aí. Muito obrigada, de verdade, todo mundo que mandou essas mensagens aí de afeto. É que vocês são generosos, a generosidade faz isso. E estou aqui à disposição de vocês. De novo, eu tenho que agradecer. O mercado de condomínio agradece a vocês que se dispõem, a ZDL, ao Daniel, às síndicas de Sergipe, a todo mundo que dá voz à sindicatura, que tenta trazer o melhor, que dá uma visibilidade. E isso requer de vocês tempo, doação. Olha só, vocês em vez de estar em casa, vocês estão doando o seu tempo, o seu conhecimento, o seu intelecto para partilhar aí com toda uma nação. Então, a vocês que se dispõem a esse trabalho, a nossa gratidão de partir aí, de dar espaço para tantos colegas aí, que eu adorei ouvir o Silvio, a cada um aí, o Aldo, que foi, nossa, acho que umas 2 horas, o Aldo, né? Betina, gente, a live da Betina, eu falei, Betina do céu, eu fiquei com vontade de sair quebrando tudo no condomínio, eu me achei tão que não fazia nada, e ela motivou, ela faz muito despertou, ela despertou e tipo... um olhar por um cantinho. Olha que sacada, não é verdade? Talvez estava morto. Então, esse espaço, gente, é muito legal para que nos faz refletir. Não nos traz resposta pronta. Eles nos provocam a refletir. Cláudia, obrigada, querida. Muito obrigada de verdade para vocês.
Logo vai ter Jailma. evento, eu acho, e a gente vai. Na hora do café, todo mundo pode se abraçar e beijar e fazer fofoca dos palestrantes. Jailma, eu queria te agradecer em nome do escritório pela grande generosidade e pela participação e pela confiança. Tá? Desde o início, você foi uma das pessoas, e eu falo isso abertamente, foi uma das pessoas que confiou. Né? Você confiou, você simplesmente, num olhar, num gesto, a gente criou uma sintonia e a partir dali a gente criou um relacionamento. Não foi como normalmente pode acontecer, cria-se um relacionamento para virar uma relação profissional. Foi pelo contrário. Foi através da nossa relação profissional que eu fui te conhecendo, que eu fui entendendo o condomínio, que eu fui entendendo as tuas decisões, que eu fui entendendo a tua cabeça e a partir daí criou um relacionamento. Eu queria te agradecer demais pela participação e pela confiança na ZDL, mais uma vez. Gente, muito obrigado por mais uma live, mais uma audiência enorme aqui. Amanda, muito obrigado também pela tua participação. Obrigada a todos que estiveram conosco até agora e vou encerrar por aqui. Obrigada, Jailma, de coração. Gente, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.